Na história de hoje, veremos como começa uma guerra entre um exército de Vingadores multiversais contra o Mephisto, enquanto os Vingadores da Terra 616 viajam ao passado para se unir aos Vingadores pré-históricos para impedir que os Mestres do Mal multiversais os matem e dominem o seu universo. Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Avante Vingadores Alpha, lançado em 2022 com a história A Batalha que está sendo preparada há 1 milhão de anos, escrito pelo autor Jason Aaron e desenhado por Bryan Hitch. E antes de começar a história, eu queria pedir para que você se inscreva no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações, e nos siga também lá no Instagram. Agora vamos embarcar nessa história. Durante o enredo da Nação de 2017, Mephisto é derrotado pelo Doutor Estranho. Depois disso, ele revive Phil Coulson, que morreu durante Império Secreto, também de 2017, e dá a ele um cubo para reescrever a história, o que acontece em Heróis Renascem de 2021, onde Phil Coulson criou uma linha do tempo alternativa onde o Esquadrão Supremo eram os super-heróis mais importantes da Terra e os Vingadores nunca existiram. Porém, Coulson foi derrotado, mas isso permitiu que Mephisto demonstrasse as suas versões alternativas, o quão eficazes elas seriam se unissem para mudar a realidade. Depois disso, ele se aliou a uma variante do Doutor Destino, o Destino Supremo, para criar uma nova versão dos Mestres do Mal, composta por variantes de vários vilões da Marvel. São eles o próprio Destino, o Caveira Negra, uma união do Caveira Vermelha com o simbionte Venom, uma versão infantil do Thanos, o Rei Killmonger, uma versão do Killmonger que usa uma armadura do Destruidor de Asgard, o Duende Fantasma, um Duende Verde com o espírito de vingança, a misteriosa Fênix Negra e seu animal de estimação, o Berserker, uma variante do Wolverine. A missão deles é matar os Vingadores pré-históricos de cada universo e remodelar essas terras. Mas o Mephisto tinha uma condição: deixar a Terra 616 por último. E no limite do multiverso, um misterioso personagem chamado de Vingador Prime e o seu exército de Deathlocks tentaram impedir os mestres. Os ciborgues morreram, mas conseguiram avisar os Vingadores da Terra 616 do perigo. O Vingador Prime também conseguiu reunir um exército multiversal de Vingadores, como Robbie Reyes, o motoqueiro fantasma da Terra 616, e uma variante do Tony Stark, que virou o Homem-Formiga. O que aconteceu em Vingadores Eternamente de 2021 e 2022, das edições número 1 a número 11. E os Vingadores do presente da Terra 616 viajaram para o passado para tentar se aliar aos Vingadores pré-históricos e impedir os Mestres do Mal. A história começa na Pedreira dos Deuses, que é comparada como sendo o solo onde toda a existência cresce. É o limite que existe entre o pomar de todas as realidades e o primeiro firmamento, que é o Mar Negro do nada infinito que veio antes. E na pedreira existe uma torre de vigia, a Torre dos Vingadores no fim do infinito, onde um homem cuida de tudo, o misterioso Vingador Prime. E naquele dia, ele vai fazer algo que ele imaginou que nunca faria: sair.
enquanto pega um capacete para esconder a sua identidade. Ele vai para o passado distante da Terra 616, na pré-história, porém Mephisto o encontra e pergunta o que ele está fazendo em seu universo natal. O Vingador Prime diz que está ali para ver o que Mephisto faz de melhor, perder. Mephisto ri e pergunta se é isso o que está acontecendo, pois as várias terras encharcadas de sangue do multiverso parecem dizer o contrário, e ele não conseguiu salvar nenhuma, e mesmo assim saiu da proteção de sua torre. O Prime diz que o seu velho amigo deve ter esquecido que ele pode se proteger e que essas outras terras não eram como essa, como ele verá em primeira mão, e diz as palavras que parecem uma oração: Avante, Vingadores. Então vemos os Vingadores do presente, com o Homem de Ferro dizendo que fora todos aqueles poderes, eles são basicamente homens das cavernas, mas Thor diz que é pior, pois um deles é o seu pai. O Falcão Noturno diz que eles estão na pré-história, anos antes de seus ancestrais desenvolverem a capacidade de linguagem, então eles não devem esperar a comunicação. Mas Agamotto chama os Vingadores e diz que estava esperando por eles e que espera que eles vieram ali, prontos para a maior briga da vida deles. O Homem de Ferro diz que sim, mas que eles não estão ali por eles, os Vingadores pré-históricos. Mas Agamotto diz que eles vieram pelos Mestres do Mal multiversais, que estão destruindo terras por todo o multiverso. O que ele sabe, porque os olhos de Agamotto veem tudo, e que ele sabe o que ele e seus colegas guardam. Eles são os primeiros dos milagres daquele mundo e devem protegê-los daqueles que querem impedir que esses milagres cheguem a existir. Tony diz que espera que eles sejam bons, pois quando os mestres chegarem, eles vão precisar de toda a ajuda que eles puderem obter. Mas o feiticeiro diz que os mestres já chegaram, mas então ele começa a pegar fogo para surpresa de todos. Tony diz que são os mestres do mal e por isso todos devem se preparar, mas Odin diz para eles olharem aquelas chamas, pois eles sabem qual bruxa as comanda, pois aqueles Vingadores do futuro possuem uma fênix em seu meio. E Odin tem um relacionamento complicado com a antiga Fênix de sua equipe de Vingadores. E Thor pede para que ele esqueça aquela Fênix e pergunta onde está a Fênix deles, a sua mãe, o que surpreende Odin. Tony tenta acalmar a situação, mas o estigma ataca os Vingadores. Mas o Thor e a Capitã Marvel o agarram e o levam para longe. Thor diz que ele parece uma versão das cavernas do Hulk, mas Carol diz que é pior, pois ele é um estigma, então ele causa uma explosão. E quando Odin ataca a Fênix com Mjolnir, a Valkyria o acerta com a sua arma, mas o pai de todos revida, enquanto pergunta como elas ousam pôr as mãos nele. Steve tenta fazer com que todos se acalmem, pois eles vieram para ajudar, mas o motoqueiro fantasma diz que não se lembra de ter pedido ajuda de nenhum deles e que tudo que ele sabe é que alguns desses Vingadores estão cheios de pecados, como o Namor, que o agarra e diz que ele ouviu o Capitão, e por isso o fóssil ambulante deve mandar os outros Vingadores primitivos se acalmarem, ou Namor fará isso por ele, mas ele diz que é chamado de motoqueiro fantasma, o que quer dizer que ele não anda e que está na hora dele conhecer a sua montaria, um mamute que pisoteia o Namor. O Capitão manda que Brand não faça nada, pois toda vez que ela usa os seus poderes, ela envelhece, e na última vez que ela os usou, ela virou uma idosa.
enquanto o Falcão Noturno vai tentar conversar com o Cavaleiro da Lua, mas ele o ataca, irritando Kyle. A Punho de Ferro pergunta a Agamotto o que ela pode fazer para ajudá-lo. Ele diz que estão sob ataque, mas não dos outros Vingadores, pois eles não são o inimigo, e ela pergunta quem é então. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e comente o vídeo, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Enquanto isso, Mephisto e o Vingador Prime se enfrentam, e o Prime diz que Mephisto não é forte o suficiente para enfrentá-lo sozinho e que, independentemente do que acontecer ali, o seu exército é maior do que ele pode imaginar. Mas Mephisto diz que ele não está sozinho, então os outros Mephistos aparecem e começam a esfaqueá-lo. Na luta do Estigma contra o Thor e a Capitã Marvel, Carol lhe dá um soco e ele sai voando, atravessando montanhas. Então ele arranca uma parte e joga nos outros dois. O Thor consegue destruí-la e acertar o Estigma, com Carol dizendo que eles estão prejudicando a história do planeta e pergunta o que aconteceu com não criar efeitos borboleta com a viagem no tempo. E Thor responde que nenhuma borboleta tentou arrancar o rosto dele igual aquele cara. E Carol diz que eles estão perdendo tempo enquanto o mundo está em perigo, mas o Estigma se liberta. Então Thor decide acabar com isso usando o Mjolnir. Odin lança o Mjolnir do passado contra a Valkyria e a Fênix, mas Jane, que já foi a portadora do Mjolnir como a poderosa Thor, consegue influenciar o martelo. Steve tenta convencer o motoqueiro fantasma de usar o olhar da penitência nele, para ele ver que ele é bom, mas o motoqueiro diz que já é tarde demais e ele já sabe o resultado, mas Steve tenta insistir e o motoqueiro diz que não é preciso, pois ele já está fazendo isso, já que o seu mamute está usando o olhar da penitência no Namor e ele falhou. O Homem de Ferro tenta fazer eles pararem, pois eles têm que salvar a história do planeta, mas a Punho de Ferro diz que é isso o que eles estão fazendo, impedindo viajantes do tempo arrogantes, iguais a eles. Mas Agamotto aparece e diz que Tony está certo, e que é isso que Mephisto e o Destino querem, separar eles, e manda que todos parem de brigar. O motoqueiro diz que é o dia de sorte deles, pois Agamotto mandou que eles se acalmem, mas quando ele olha para cima, vê que Namor conseguiu derrotar o mamute e o joga em cima dele. Steve diz para ele que já acabou, mas Namor se recusa e diz que o Cavaleiro da Lua é o próximo. Odin e a Fênix tentam fazer com que Jane solte o martelo, mas ela diz que é para Odin soltá-lo primeiro. Enquanto isso, Agamotto diz que os seus inimigos estão vindo e eles devem ficar juntos para conseguir derrotá-los. E quando Odin fica em vantagem, o Thor aparece e atinge o outro Mjolnir com o seu, causando uma grande explosão que derruba todos, menos Agamotto, que diz que é assim que o mundo acaba, com heróis enfrentando heróis, e que ele deve estar amando isso. Então o mago é atacado por ele, o Destino Supremo, que diz que Agamotto não o conhece. Agamotto diz que sabe que ele arruína mundos, escraviza as suas próprias variantes e se chama de o Destino Supremo, o destino acima de todos, e merece morrer 1000 mortes, começando por essa. Destino diz que ele já enfrentou
e mutilou muitos feiticeiros supremos por todo o multiverso. E quando ele prende um mago com tentáculos e diz que se o seu oponente for um Doutor Estranho, ele gosta de arrancar as mãos. Se for uma Clea, ele tira o coração. E se for um Agamotto, ele arranca os olhos. E diz que nessa noite ele vai jantar os olhos daquele ali e depois o mundo. Então ele é confrontado pelo Estigma, que já derrotou a Capitã Marvel. Destino diz para ele tentar fazer o que nenhum Estigma conseguiu fazer antes, o impressionar. Então uma luta entre os dois começa e o Destino diz que mesmo com todo o poder das estrelas, ele ainda é um homem por dentro que se sobrecarrega com as memórias de um homem, com a dor da perda de um homem e a raiva de um homem fraco. Mas o Estigma o ataca e diz que é por isso que ele esmaga. Então ele tenta esmagar a cabeça do Destino Supremo, mas ele diz que ninguém esmaga o Destino e usa magia para quebrar os ossos do Estigma, que começa a gritar de dor. Depois vemos que os Vingadores acordaram. O Capitão América pergunta a Agamotto o que aconteceu com os seus olhos e a Punho de Ferro pergunta onde está o Estigma. Então ela vê o que sobrou do corpo dele, todo deformado. O Destino aparece e diz que eles conquistaram vários mundos e refizeram a imagem deles, e que todos os seus poderosos protetores, alguns mais fortes que aquele Estigma, achavam que se eles ficassem juntos, poderiam salvar a sua terra, até o momento que todos eles morreram aos nossos pés. Então o restante dos mestres do mal aparece. Enquanto isso, vemos que os Mephistos derrotaram o Vingador Prime, e o Mephisto da Terra 616 diz que é assim que começa a batalha pelo amanhecer, com a queda da Terra 616, a peça final, e que o Vingador Prime não deveria ter deixado a sua torre no fim do infinito, e que ele, assim como todos, acreditava que os Mephistos estavam atrás das terras, mas que todos estavam errados, pois a terra é somente o fruto. E por que se contentar com os frutos quando se pode conseguir o solo de onde cresce o pomar? Então ele abre um portal e leva o seu prisioneiro para a Pedreira dos Deuses, onde um exército de Mephistos se prepara para tomar o jardim. Na Torre dos Vingadores, a Capitã Carter pergunta onde está o Vingador Prime, pois existe um exército multiversal de Mephistos querendo invadir, e o protetor dali está desaparecido. Uma variante do Gavião Arqueiro diz que eles ainda podem lutar, porque eles têm um exército de Vingadores de todo o multiverso, e a Cavaleira da Lua da Terra 818 diz que eles têm algo melhor, o Vingador mais poderoso de todo o multiverso, que está chegando nesse momento, o Walrider. A Capitã Carter pergunta se ela acredita mesmo nessa lenda. A Cavaleira da Lua diz que acredita em um motoqueiro fantasma que pode pilotar tudo na existência, um espírito da vingança omniversal. E a Capitã também irá acreditar nisso quando ela mesma o ver, o motoqueiro fantasma dos motoqueiros fantasma, Robbie Reyes. Enquanto os Mephistos vão atacar o carro do motoqueiro fantasma, Tony Stark, o invencível Homem-Formiga, diz que sabe que eles passaram por muita coisa, mas que esse é um bom momento para ele pegar fogo. Robbie então tenta se transformar e não consegue. Ele diz que não pode virar o motoqueiro fantasma, pois na história Vingadores Eternamente, número 11 de 2022,
depois de uma batalha entre ele e o Destino Supremo, Robbie não conseguiu mais usar os seus poderes, e assim termina a edição. Então, gostou do vídeo? Se sim, não se esqueça de curtir e deixar um comentário. E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos. E até a próxima!